Paz e bem, irmãos e irmãs queridos, vamos dar continuidade à nossa semana. Ontem, domingo, ouvimos o Evangelho que agora se desdobra na nossa vida, né? Hoje vamos ouvir o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estes versículos do Evangelho de Mateus, depois da multiplicação dos pães, Jesus despede a multidão, manda os discípulos irem na barca e depois ele vai ao encontro dos discípulos. Então, Jesus aparece para eles no meio da noite, no meio da madrugada, em plena tribulação das ondas do mar. E a gente percebe, a gente vê aí uma que a gente poderia chamar de cristofania, uma manifestação de Cristo aos discípulos. Mais uma, né? E, portanto, claro, Cristo é o centro da narrativa, ele ocupa o lugar central da história. Mas Pedro ocupa aqui também um lugar muito importante com a sua atitude quando ele pede a Jesus para caminhar sobre as águas e ir ao encontro de Jesus. O que estava na cabeça de Pedro? O que ele estava pensando? Qual que era a sua intenção? Talvez uma vaidade, talvez ele quisesse mostrar para os outros discípulos que ele também dava conta de caminhar sobre as águas. E quando voltasse, receberia um monte de elogios. E ao contrário, pelo fato dele ter naufragado, então ele deve ter recebido tanto de zoeira por parte dos discípulos, dos outros, né? Mas o fato deste naufrágio provisório pelo qual Pedro passa, na verdade quer apontar o seu itinerário de fé, que é o itinerário de fé de todos nós. Nós temos momentos em que estamos
com uma experiência de fé muito forte, muito intensa, e outros momentos em que essa experiência ela é mais fraca, é muito frágil. Nós, de fato, quase que naufragamos. E a intenção dessa narrativa é mostrar, claro, essa condição da nossa fé, mas mostrar que é Deus que vem ao nosso encontro. Porque se os discípulos não tivessem se assustado pensando que fosse um fantasma, ou Pedro não tivesse pedido para ir ao encontro de Jesus, Jesus teria chegado na barca e eles seguiriam viagem naturalmente. Mas não. Deus entende a nossa humanidade e Ele espera o nosso momento de, nos nossos naufrágios, quando nós estamos no fundo do poço, na experiência mais fraca da nossa fé, nós reconhecermos, assim como Pedro reconheceu Jesus, e dizermos: Senhor, salva-me. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de você como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquemos na paz de nosso Deus.